Você lembra quando precisou do seu pai e ele não estava lá? Você lembra do afeto sufocante da sua mãe, da rigidez, do egocentrismo? Claro que lembra. Até dói até hoje. Nos últimos 9 dias falei sobre tempo, presença, ambição, legado, pausa. Mas tudo isso só funciona se você fizer uma coisa primeiro de tudo: seguir em frente, em cima do que os seus pais fizeram com você. Esse texto é show. E nada melhor do que esse texto para fechamento dos 10 dias de desafio do Pai Estoico, do livro Pai Estoico, né? E por que eu falo isso, pessoal? Porque nossos filhos não podem pagar essa conta. Não podem. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Antes de falar sobre o texto, antes de ler o texto, eu vou mostrar para vocês, né, o livro do nosso desafio. O livro é esse aqui, do Desafio do Pai Estoico. Livro sensacional, e hoje eu encerro o desafio no dia 7 de abril de 2026. Espero que esse vídeo percorra por gerações e meus filhos possam assistir, meus netos possam assistir, imagina só. Comecei a gravar. Estou feliz comigo, com o meu resultado. Não foram os 10 dias seguidos, não foram litúrgicos ali todos os dias seguidos, porque a gente tem desafios do dia a dia, mas deu certo. E foi num tempo hábil, mais rápido do que eu imaginava. Então vamos lá. 7 de abril. Você tem que seguir em frente. Deixe o passado morto enterrar seus mortos. Henry Wadsworth Longfellow. Você lembra quando precisou do seu pai e ele não estava presente para lhe dar apoio? Porque ele tinha seus próprios problemas emocionais, porque ele trabalhava demais, porque ele era alcoólatra. Você lembra como o afeto excessivo de sua mãe fazia você se sentir sufocado ou insignificante? Você lembra como a rigidez dela o impedia de curtir as coisas das quais as crianças devem desfrutar? Você se lembra do ciúme da sua mãe, da mesquinhez dela ou de suas súbitas mudanças de humor? Você lembra como o egocentrismo de seus pais parecia fazer com que o mundo inteiro, inclusive as coisas com as quais você precisava de ajuda, girasse ao redor deles? Claro que você lembra. E como poderia esquecer? Foram experiências definidoras, decisivas. Coisas que machucaram muito e ainda dói. E agora você sente raiva. Era de se esperar. Eles tinham um trabalho a fazer e não fizeram. Não fizeram direito. Em todo caso, você, a criança inocente, sofreu por causa disso. Você carrega as feridas do fracasso deles. Mas o negócio é o seguinte: você tem que seguir em frente. Por mais justificada que seja a raiva que sente, mesmo que seus pais tenham mantido esse comportamento até hoje, você tem que superar e sair dessa. Porque agora você tem seus próprios filhos. E eles merecem um pai que está sempre presente, por inteiro. Não alguém que se apega ao passado. Alguém que não coloca o peso de sua própria bagagem sobre os ombros dos filhos. Não será fácil seguir em frente. Ninguém disse que seria. Você terá que refletir e dar um jeito. Você terá que fazer terapia. Ou ler livros. Ou encontrar um grupo de apoio, que seja. Você terá que ficar sozinho com seus pensamentos. Você terá que perdoar as pessoas. Ou cortá-las de sua vida. É como dizem por aí. Seus problemas podem até não ser sua culpa, mas são sua responsabilidade. É sua responsabilidade seguir em frente. Seus filhos precisam que você faça isso. Você precisa fazer isso. Caraca, velho. Que texto surreal.
Gente, eu tô aqui no meu último dia dos 10 vídeos do meu desafio que eu propus a fazer. E esse texto falar sobre isso no momento que eu estou passando agora, nesse exato momento, não é, vou falar exato momento, não é hoje, não é de hoje, mas tem, hoje dia 7, vão fazer 3 meses que eu saí da empresa dos meus pais. Eu estou seguindo em frente. Move on. Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses e eu preciso seguir em frente. Eu tô numa pegada de autoconhecimento desde 2015 e mudei demais, mudei minha vida, mudei meus pensamentos, mudei meu propósito, mudei meus objetivos de vida, mudei meu comportamento, mudei muito, 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 muito. O Wendel Carvalho falou uma coisa para mim que fez muito sentido e me conectou. Deus me deu o dom de pegar as partes boas, os benefícios de ser um colérico, executor, vai lá, vai fazer, vai frente, tem garra e tal, bota quente para fazer. Mas você deve desenvolver as virtudes dos outros temperamentos que não são suas virtudes. O que quer dizer com isso? Eu tenho virtude de colérico. E a minha sombra, eu tenho que apagar ela. Eu tenho que desenvolver para não deixar a sombra do colérico a me afetar, ou afetar os próximos, ou minha família que seja. Então eu desenvolvi muito isso, eu ainda tenho que desenvolver muito, muito ainda. Eu tenho humildade para falar sobre isso. E eu acho que agora é o momento que eu estou encerrando isso com a graça de Deus dessa maneira, que é seguindo em frente. Eu saí da empresa, estou cortando o cordão umbilical e estou seguindo em frente com transição de carreira. Eu estou indo para um mercado que era um hobby, não um hobby, mas vamos falar hobby não, mas investimento era um hábito que eu tive, que eu aprendi a ter e gostei muito. E como eu aprendi a ter e tive a possibilidade de mudar de carreira por conta dessa performance que eu tive não é performance de muito rendimento, de um rendimento extraordinário, melhor que o Warren Buffett, ou melhor que o Thiago Nigro, não, não, não. É comportamental. Foi o meu comportamento que me levou até hoje a liberdade de decidir que não, eu não quero mais. Eu não quero passar por isso. Então, esse comportamento eu posso transbordar em outras pessoas, eu posso gerar valor para outras pessoas e ajudar outras pessoas também a decidir para onde elas querem ir e não trabalharem somente para dinheiro, pagar conta e para sustentar filho e deixar de viver. Mas para isso exige muita garra também. Existe um certo conhecimento. Então eu estou tirando certificações, estou fazendo parcerias com empresas boas que olham para os clientes. E nada melhor do que fechar esse desafio dos 10 dias falando sobre isso. Porque meu filho não tem nada a ver com o meu passado e não precisa pegar as sombras ou os problemas ou as frustrações do passado que teve da minha vida para trás. Ele precisa pegar somente as virtudes. O que minha família, o que dos meus ancestrais tem para ensinar para o meu filho. E isso é importante a gente passar isso para adiante, mas o resto é quebra de ciclo. Acaba aqui. E o dever é de quem? É meu. É a minha responsabilidade. Então, eu acredito que quem assistir esse vídeo e tiver filho, pensa nisso. Começa a entender isso, começa a tomar consciência disso. Você tem crenças, você tem bloqueios que precisam ser curados. Você não são seus pais, você não é o que falaram que você é, então você tem que começar a entender quem é você. O autoconhecimento é muito bom, ajuda muito nisso. E a partir do momento que você entender quem é você e para onde você quer ir, você começa a proteger mais os seus filhos sobre
aquilo que você não quer que eles sejam, ou aquele lado que você não quer que eles aprendam seu, que tem muito. Então, assim, gostei muito desse texto, achei muito legal, porque fez todo sentido. Então, assim, muita coisa que aconteceu, às vezes eu fico colocando a culpa e não adianta. Você tem que pensar o seguinte, não foi sua culpa. É sua responsabilidade, mas não foi sua culpa. E os seus filhos precisam que você pense assim. Você precisa pensar assim. Então, pessoal, fecho com esse texto maravilhoso, essa reflexão maravilhosa. E eu vou deixar uma pergunta para vocês. Qual dos 10 vídeos mais fez sentido na sua vida? Porque todos os vídeos falam sobre paternidade, independente se você tem filho ou não. Às vezes você quer ter filho, às vezes você pensa como ter filho. Se eu tive uma relação com meu pai difícil, mas é a partir dessas relações que você começa a balizar como você quer ser quando for pai. Ou o que eu preciso fazer para não ser igual ao meu pai, ou ser igual ao meu pai. Ou ensinar o que meu pai me ensinou. Então não é todo pai que é ruim, não. Todo pai tem partes boas e partes ruins. O que vale é a gente identificar isso. E como identificar? Primeiro, autoconhecimento. Você não conhece o outro enquanto você não conhece a si próprio. Então aprenda isso e aí comece a identificar. Isso vale, isso não vale, isso vale, isso não vale. Isso eu quero pro meu filho, isso eu quero ensinar para ele, isso eu quero transbordar na vida dele, porque eu fui ensinado e eu quero também ensinar. Isso eu não fui ensinado, então como que eu vou desenvolver isso para ensinar o meu filho? Então é muito legal isso. Então conta pra mim aí, deixa nos comentários qual dos 10 vídeos dessa série de 10 vídeos do desafio meu de entrada no YouTube mais te tocou. E o que você vai mudar a partir de hoje? Como que você vai ser daqui pra frente, como você vai se comportar e o primeiro passo. Beleza, pessoal? E vou ficando por aqui, o vídeo mais longo de hoje. Eu não vou editar, não vou cortar, porque tem partezinhas que é bom dar uma pausa, porque senão vai ficar muito cortado, muito rápido, e eu não quero nesse último vídeo. Bom, pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos e que esse vídeo fique para a eternidade. Um abraço. Até. Tchau, tchau.